Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. A gente vai continuar falando que o Senhor já está falando para a gente pelas músicas. Se quiser pode baixar aqui o retorno, Aldair. Só deixar aí para a igreja. Estão me ouvindo bem aí? Tá? Então, direto ao ponto, né? Quem puder pode abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo, a gente vai ler a partir do capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Sem pressa, a gente vai ler até o capítulo 2, comecinho dele. Se tiver com a sua Bíblia aí, melhor, que eu vou num tiro só. Bora? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Deus, Ele mesmo constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual Deus também fez o universo. O Filho, que é o resplendor, que é o brilho da glória de Deus, e a expressão exata do ser de Deus, que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter purificado os nossos pecados, se sentou à direita da majestade, nas alturas, tendo-se então tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos Deus falou, você é meu filho, eu hoje gerei você? Ou para qual anjo Deus falou, eu vou ser seu pai, você vai ser meu filho? E de novo, quando Deus introduziu o seu único filho no mundo, Ele disse, e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, a qual dos anjos Deus falou, aquele a que seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo? Ou em outras palavras, Deus para os anjos diz, vocês são ventos, vocês são ministros, eu transformo vocês em labaredas de fogo. 8. Mas sobre o Filho, Deus fala, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor amou a justiça, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Os céus, a criação perecerá, mas o Senhor permanecerá. Tudo que a gente vê vai se envelhecer como roupa, como veste, como manto, o Senhor os enrolará, e como roupas serão igualmente mudados. O Filho, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita, até que eu coloque os inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que herdarão a salvação? E aí eu fico com esse comecinho para nós. Capítulo 2, versículo 1. Se é assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, aquela lá que foi dita para Moisés, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação?
Em resumo, meus irmãos, o que o escritor está dizendo é o seguinte: o nome sobre todo nome foi escolhido para nos dizer nos últimos dias. O nome sobre todo nome foi o escolhido para representar Deus e falar e ser boca de Deus para nós. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos ministros, ele é superior a toda a criação, até porque os anjos têm o seu papel. Mas Deus falou para algum deles: sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos por estrado dos seus pés. Os anjos, eles se transformam em fogo, eles nos ajudam, nós, igreja. Mas para qual ele falou? Você é meu filho amado, hoje gerei você. A criação, por mais que seja linda, bela, maravilhosa, vai passar, ela envelhece, ela se estraga, a gente vê aí, é aquecimento global. Mas e o filho? Envelhece, perece, se desgasta, perde a força, perde a beleza, perde o brilho? Não. Então, se estamos falando se é desse nome que nós falamos, pregamos, ouvimos, é necessário que a gente se atente mais à forma que a gente tem vivido, ou à forma que a gente tem valorizado esse nome, ou essa pessoa. A gente acabou de passar pela Páscoa, e quem estava aqui a semana passada ouviu. É sobre essa pessoa que a gente celebra, é sobre essa pessoa que a gente tem falado: Jesus, o Cristo, o escolhido por Deus, o enviado, o Messias, o prometido para a salvação. Como a Julie bem falou, para alguns loucura, para nós salvação. E no seu coração, será que já chegou essa informação de que foi para a sua salvação? Será que já desceu da sua mente para o seu coração? Será que já pingou esse conhecimento de vida no seu coração? Porque é a partir disso que a igreja vive. É a partir desse conhecimento e entendimento que a igreja pauta a sua vida. Eu fui salvo pelo Jesus de Nazaré, mas pelo Jesus que eu não conheço mais hoje de Nazaré. É o Espírito de Jesus que hoje mora em mim. Será que você já entendeu a ponto de ser mudado, ou a sua vida mudar toda, por causa desse fato? Ele te salvou? Ou como a gente cantou, recebemos, encontramos o tesouro a partir do momento que nós fomos encontrados. É o reino que a gente não vê, porque não andamos por vista, mas andamos por fé. E se andamos por fé, como é que está a sua fé? Fé, irmãos, ela é muita coisa, mas a raiz e a essência da fé é confiança. Eu vivo de tal forma porque confio no Cristo. Eu faço tal coisa porque eu confio. Eu enfrento coisas porque eu confio. Com a mesma fé que eu recebi, que Ele gerou, que Ele começou em mim. E tem beleza, irmãos. Tem beleza. Quando a gente fala que é tesouro, quando a gente fala como o rei Davi falou: não tira de mim a alegria. Não tira de mim a salvação? Não tira de mim a alegria da salvação. Tem vida, tem cor, tem beleza nisso. Não é só para você entender, raciocinar, sobretudo para você sentir. Também, esses dias eu coloquei lá no meu Instagram o John Piper falando que pediu para o chat GPT, para a inteligência artificial: escreva uma oração assim, assim, assado. E o computador trouxe a oração mais linda.
Mas e aí? Muitas vezes a gente está assim, só na teoria, só na aparência, mas o coração, que é como o Senhor já falou, que é o que Ele quer, está longe. Mas a gente sabe, a gente conhece a Bíblia, a gente sabe citar as Escrituras, a gente sabe jogar um versículo aqui, outro ali, mas e o coração? Como é que está? Está queimando, está ardendo, está apaixonado, está usufruindo, está aproveitando desse amor? Ou só se encontrou na cabeça e o coração? Então, gente, é mais profundo, tem beleza, a ponto do homem que encontrou o tesouro ser capaz de vender tudo que ele tinha para estar com aquele tesouro. E não é porque é lindo, é maravilhoso, é perfeito, que não vai custar nada para a gente, vai custar. Eu sempre falo que o Senhor gosta de umas pegadinhas, né? Ele primeiro pesca a gente, Ele primeiro vai fisgar a gente. Claro, Ele vai mostrar o ônus, Ele vai mostrar o que você vai precisar abrir mão depois. Mas primeiro Ele vai te fazer se encontrar com Ele. E vou te falar, se Ele não fizesse assim, você não seria capaz de abrir mão de nada. Se Ele não te desse um encontro com Ele primeiro, nós não seríamos capazes de abrir mão de nada, de dizer não para nada. Por quê? Porque o que nos leva a abrir mão da nossa vida é a alegria e o prazer desse encontro. Então por que eu vendo tudo para estar com aquele terreno? Porque eu vi o tesouro, porque eu me deparei com ele, porque eu vi que ele é superior a qualquer coisa que eu tenha. Só que será que a gente tem tratado o filho como tesouro? O reino como um tesouro? E é dentro de você, irmãos. O reino, quando o Senhor falou que está entre vocês, é interno, está dentro. É a realidade interna do seu ser. Como é que está? Você está vivo? Você se sente vivo? Apesar das circunstâncias? Você se sente vivo na sua fraqueza e fragilidade? Quando você, usando a sua fé, corre para Deus, faz refúgio em Deus? Porque essa é a vida. Não é se sentir o super-homem, isso aí nunca. Mas é você saber que você sempre tem um lugar onde se fortalecer. É você saber que você sempre pode ir para um lugar onde você volta a viver, onde o brilho reaparece. A questão é, será que nós temos valorizado o Filho, valorizado o que nos foi feito naquela cruz? Vivendo uma vida de dependência, vivendo uma vida de comunhão com o Espírito de Cristo? Em Hebreus 12, a gente leu o 1 e um pouquinho do 2, se a gente pula lá para o 12, capítulo 12, no versículo 16, Hebreus 12, 16, vai falar assim: e cuidado, para que não haja no meio de vocês nenhum impuro ou profano, como Esaú foi, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E vocês sabem que depois ele, Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então Deus está falando sobre pessoas profanas. O significado de ser uma pessoa profana, de profanar algo, é você
desrespeitar aquilo que tem valor. É você fazer pouco caso. Isso é profanar. Esaú não sabia o valor que tinha a sua primogenitura, ou ele ser o filho mais velho. Ele não entendia o valor de ser o filho mais velho na época. E aí, cansado, depois de um dia de trabalho, ele chega em casa, vê lá o irmão dele cozinhando, com fome, cansado. Ô irmão, dá um prato aí dessa comida aí. Ah, eu dou. Se você me der o seu direito de primogenitura, se você me der o direito de filho mais velho. Ah, vai, tó. Ah, dá aí esse prato aí. Pode ficar. Entende, irmãos? Entende que muitas vezes é a gente na loucura do mundo, ou é a gente na ilusão do pecado, quando Deus, palavra de Deus, oração, Espírito Santo, comunhão com a igreja, não tem mais sentido, é levado de qualquer forma, de qualquer jeito, é como se fosse mais uma coisa, aquela que a gente troca a todo instante. Em Romanos, no comecinho da carta do apóstolo Paulo, ele vai falar de pessoas que trocam a verdade por mentira, trocam a glória de um Deus que não se corrompe, por glória de coisas que são corruptíveis, coisas que se corrompem, se desfazem, e muitas vezes a gente está assim, trocando por qualquer coisa, as realidades eternas, trocando por qualquer coisa e qualquer glória, a glória do único Deus verdadeiro, trocando toda a verdade que recebemos, ou como a gente acabou de ler. Se é assim, é necessário que a gente fique mais firme nas verdades que temos ouvido, nas verdades. A gente está num tempo onde não tem mais verdade, né? Tudo relativo, e muitas vezes a gente embarca nisso aí, achando que as verdades de Deus também, elas são passíveis de serem trocadas. Dá isso aqui. Não é bem assim o que Deus quis falar. Não, eu fico com essa aí da atualidade. Sendo que as verdades de Deus, elas não mudam, elas são imutáveis, como Deus. A criação, os céus e a terra, elas vão passar. Mas a palavra de Deus não vai passar, meu querido. A palavra de Deus, irmão, vai permanecer aqui, vai permanecer lá no céu. O que Ele disse não muda. O que Ele mandou não muda. O que Ele quer para a sua igreja continua sendo a mesma coisa. Com Ele, santidade ao Senhor, amor à igreja, amor aos irmãos e ao próximo. Isso daí não vai mudar. Mas a questão é que a gente só está vivo, como a gente cantou, se a gente está perto dEle. Esse papo aí de ficar longe de Deus, não, Deus não fica longe de mim. Mas não fica mesmo, irmão. Mas você fica dEle, sabia? Você fica. Nós temos o poder de nos afastarmos de Deus. Vamos ver se é isso mesmo? Volta lá, Hebreus 3. Hebreus capítulo 3. A partir do versículo 12. Irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que não crê mais, que não acredita mais, que não confia mais, e que então o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, se animem todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pela mentira, pelo engano, pela ilusão do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Eu amo isso na palavra de Deus. Se temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança
que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. O poder de se afastar de Deus, a gente tem. E muitas vezes começa de forma silenciosa, imperceptível, a dureza no coração, ou a raiz de amargura, ou o pecado que se instala na nossa vida e torna o nosso coração duro feito pedra. Vou dizer a etapa é assim, ó, o pecado ele vem e ele quer te abraçar. Então ele vai tentar te ludibriar, ele vai tentar te iludir, ele vai tentar ir contra a toda a verdade que você ouviu de Deus. Foi assim com Jesus lá na tentação no deserto, continua sendo com a gente. Sempre é assim, ó, não é bem assim, não vai acontecer, ninguém vai descobrir, não vai ser assim não vai te fazer bem. E aí quando você cai, que ele já te amarrou, ele já te cercou, você começa a ficar com o coração duro. Então não aceita mais o que é dito. Aquele coração sensível não tem mais. Primeiro com Deus. Não consegue mais nem orar. Não consegue mais ser transparente com Deus. E aí isso transfere para as pessoas. Elas te irritam fácil. Você sempre está reclamando das pessoas. A culpa sempre é do outro, nunca é sua. O problema sempre está lá fora, mas com você não. Até que você começa a se isolar. E aí você já se afastou de Deus, das pessoas, da igreja. Você está lá, sozinho com a sua arrogância, prepotência, coração duro. E vive dessa forma. E aí eu vou te falar, irmãos, desse Deus que a gente cantou, né? Aí eu vou te falar como é que funciona depois, quando o amor de Deus entra na cena. Ele te traz para a igreja, ou ele te faz de alguma forma ouvir o que você não queria. Ele te envia algum irmão, ele te envia alguma pessoa. E aí você ouve. Aí você ouve as verdades de Deus. Aí você ouve a voz. E o conselho quando você ouve é esse que a gente acabou de ler. Quando vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Por quê? Porque a nossa salvação está aqui. A nossa salvação, a salvação da nossa alma, a salvação para a nossa vida, está na palavra de Deus. Toda vez que o Senhor chegar com a voz, com a sua voz, é o momento de sermos salvos, é o momento de sermos resgatados de toda mentira, é o momento de sermos puxados de novo para a superfície. Amém. Se o Senhor falou que Ele era médico, Ele tinha sido enviado para os doentes, primeiro você precisa reconhecer que você não está bem, que você está doente, que você não está vivendo, você só está existindo. Depois de reconhecer isso, aí então é hora de ser curado pelo Senhor, é hora de ser transformado, é hora de poder cantar com todo o coração. Me tirou da minha tormenta, me livrou dos meus problemas, colocou um lugar na mesa para mim, colocou azeite na minha cabeça, me curou, tratou de mim, me amou. Por isso, o conselho: se ouvirem a voz, não endureçam o coração. Abre lá comigo, lá na penúltima carta, penúltimo livro da Bíblia, Judas, antes de Apocalipse, está facinho. Carta do irmão de Jesus, Judas. Que começa assim:
Vamos do versículo 1 mesmo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus, aos que foram chamados, aos que são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Olha no versículo 3. Amados, enquanto eu me empenhava para escrever para vocês a respeito da salvação que nós temos em comum, senti que era necessário me corresponder com vocês para animá-los, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós, ou aos santos. Até aqui tá bom, irmãos? Enquanto eu me dedicava e pensava sobre o que eu escreveria para vocês, igreja, eu senti de que vocês estavam precisando ouvir o seguinte: lutem pela fé de vocês, lutem pela fé. Aleluia. Irmãos, quando a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço, ou como a gente cantou e ouviu, é bonito, é maravilhoso, mas chega um momento que a gente aprende que a gente não vem só para receber, a gente vem para dar também. E a gente vai amadurecendo e vai percebendo que o reino de Deus não é só você ficar esperando a coisa acontecer, é você por esforço o tomar. E aí a gente vai olhando para os grandes irmãos da fé, que terminaram a carreira e guardaram a fé, protegeram a fé, lutaram pela fé. A gente luta por tanta coisa, pela nossa família, pela nossa carreira, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente sonha, mas quando é cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa fé, a gente está ruim nessa matéria. Irmãos, a receita continua a mesma: oração, leitura, jejum, só aí não muda. Por quê? Porque são meios de se conectar e de se conhecer mais a Deus, como a gente cantou. Pô, mas vem um poder junto com a canção, irmãos. Vento de poder. E a canção está falando sobre conhecer, se aprofundar mais em Deus. E a gente vê que o Espírito de Deus vem empurrando essa mensagem. Vem tirando a teia do nosso coração. Vem chacoalhando o interior. Para quê? Para nós nos atentarmos a isso. Para nós mergulharmos mais nisso. Eu estou com uma passagem no coração ultimamente, de Jeremias, que é a coisa mais linda. Não se orgulhe o sábio da sua sabedoria, não se orgulhe o rico da sua riqueza, não se orgulhe o valente da sua força. Aquele que quiser se orgulhar de alguma coisa, aquele que quiser se gloriar de alguma coisa, se glorie de uma coisa: em ter me conhecido como Senhor. Ó, Deus falando, irmãos, do que você tem, larga para lá. Você quer se gloriar de alguma coisa, você quer se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe do fato de você ter conhecido o único Deus verdadeiro, ter o conhecido como Senhor que Ele é. Então, se tem alguma coisa para onde a gente deve ir, se tem alguma coisa que a gente deve adquirir, como o provérbio está forrado disso, busque a sabedoria mais do que você busca o dinheiro. É conhecimento de Deus, é conhecer a Deus e crescer ou se aprofundar em conhecê-lo. Se tem uma coisa que a gente deve se gloriar, é disso. Não como mais um Deus, irmão. Não como o povo de Romanos capítulo 1. Estavam tão rasos que trocavam a glória do Deus incorruptível por imagens.
trocavam as verdades por mentiras. Não, é quando a gente está bem enraizado. É quando a palavra encontrou um coração ou um terreno saudável, um terreno que a abraça. A gente ouviu semanas atrás. A semente ela era uma só. Os terrenos mudavam. Por que a gente tem falado desse Deus, a gente tem cantado, e muitas vezes não é o que a gente tem sentido e vivido? O coração não abraçou, o coração ele não se entregou, o coração ele não se rendeu à palavra. Por isso que não vive, não anda com Cristo. Não sabe quem é, não sabe o que ele quer, não sabe para onde ir, não sabe o que buscar. Mas como eu falei, tem salvação, irmãos, tem esperança. Tem esperança para todo coração duro, tem esperança para toda mente travada, tem esperança para todo coração frio, morto. É quando o vendaval do Espírito de Deus, ele começa a soprar no nosso interior, fazendo a gente voltar a viver de novo, ou pelo menos voltar a sentir falta desse Deus, ou voltar a ter saudade desse Cristo, ou voltar a querer mais dele. Irmãos, cada impulso de vontade de Deus em nós, não vem de nós. Você acha mesmo que a gente naturalmente acorda querendo saber mais de Deus, conhecer mais a Deus, buscar mais de Deus? Não! Graça, Espírito de Deus que mora em nós e trabalha aqui dentro. Lembra da parábola das virgens? Tinha as loucas e as prudentes, né? As prudentes, elas estavam com azeite lá de sobra, com óleo sobrando, enquanto as outras, entenda, a forma como a gente vive a vida, ela reflete a forma que a gente, reflete as nossas prioridades. A forma como eu arrumo a minha cama, a forma como eu lavo uma louça, a forma como eu me porto no meu trabalho, está dizendo o valor que eu dou para aquilo. A forma como eu faço as coisas diz o meu grau de valorização. Se umas pensaram assim, não, vamos levar mais óleo, vamos comprar mais azeite, porque se ele demorar, a gente tem reserva aqui. O que leva uns pensarem assim e outros pensarem, não, vamos com esse que a gente está mesmo, vamos, bora. Falta de valor. E aí quando o noivo começa a demorar, todas elas cochilam, e elas são acordadas por uma voz, o noivo está chegando aí, hein? As que tinham de sobra, bora, está pagando aqui, mas a gente já tem para botar mais, para acender, e vamos em direção a ele. As que não tinham, desespero, dá um teco aí do azeite, não, do nosso azeite não, senão não vai ter nem para nós nem para vocês, vão lá comprar, tá bom. Aí vão comprar, enquanto essas se encontram, a porta fecha, essas aqui estão indo lá produzir, estão indo lá encontrar. Fazer na hora, fazer em cima, irmãos? Fazer no último minuto? Vai colar essa daí? Normalmente sempre tenho meu tempinho com Deus de manhã, né?
Hoje não sei o que aconteceu, nem ouvi o celular despertando, foi acordar em cima da hora. Aí o que acontece se você vai pregar e você perdeu o seu tempo de oração? Pô, era aquele tempo que eu ia queimar para poder chegar na igreja e dar alguma coisa de Deus. Dormi assistindo Harry Potter. Com autorização de Deus para dizer, porque Ele conhece meu coração, irmãos, o estoque estava cheio, fica na paz. Passei ontem um dia maravilhoso com ele, assisti Harry Potter falando com ele, brinquei com os meus filhos, falando com o Senhor e agradecendo pelo dia. Um imprevisto vai mudar isso? Óbvio que não. Se tem sobrando. Agora, se não tem, é correria. Se não tem, é ter para pregar. Não é pregar porque já tem. É ter porque eu tenho alguma responsabilidade lá. Eu busco porque eu tenho esse ministério. E aí já se perdeu tudo no coração, né? Porque o que me empurra para Cristo é aquilo que as pessoas estão vendo, é aquilo que eu preciso fazer. Não é nem porque eu amo a presença. Valorizar aquilo que é superior. Isso é ser o contrário do Esaú. Ah, passa aí esse pratinho aí de comida. Aí na hora de receber a bênção, quem recebeu a bênção? O irmão mais novo, para quem ele tinha vendido o direito. Aí ele foi, não pai, não, por favor me abençoa pai aqui. Não filho, eu já abençoei seu irmão, não tem mais bênção para você não. Não pai, não, me abençoa por favor, eu vendi aquele dia lá por um prato. Cuidado irmãos, cuidado cuidado para nós, como temos vivido, como temos priorizado, como temos valorizado aquilo que é superior. Como assim, né? Os caras fizeram uma aliança lá por palavra, invisível. Não assinaram nada, mas no invisível assinaram. Eu te dou esse prato aqui, se você me vender, tá bom, daí. Pronto, assinou. Aí depois o que acontece é exatamente aquilo que eles viveram lá atrás. Por quê? Estou cansado, né? Quando a gente está cansado, já te dou a dica, vai descansar. Não vive mais muito dia não, quando você está cansado, tá? Porque quanto mais cansado, mais bobeira a gente faz. Cansado, voltar do trabalho, né? Não, de qualquer coisa, de qualquer jeito. E aí a gente acaba tomando decisões, ou fazendo coisas que a gente vai se arrepender depois. Então, honra, irmãos. Como o Tiagão acabou de ler aqui, aquele que honra o Senhor com seus bens, com as suas primícias, honra a Deus. Não é o seu amiguinho, não é mais um na multidão, é aquele que além de ser Deus, te amou numa cruz. E derramou sangue mesmo, sem pecado. Mais uma, só para a gente descer mais o nível, né? Hebreus, capítulo 4. Quatro não, 2. No capítulo 2. Não, desculpa, irmãos. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, lá no versículo 28. Antigamente, quem rejeitou
a lei de Moisés, morreu sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, daquele que profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e aquele que insultou o Espírito da graça. Porque conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Profanar, irmão, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado. O mesmo sangue que me lavou dos meus pecados e me purificou deles, é o mesmo que depois eu profano, eu desrespeito, eu desonro, fazendo aquilo que é o contrário, de forma voluntária, fazendo porque eu sei que está errado, mas eu faço de forma voluntária, sabendo assim mesmo. Tem uma parte de Eclesiastes que fala que o homem ele está facinho assim para errar. Sabe por que a gente está facinho assim para o erro, para o pecado? Porque a recompensa, a paga, ela não vem já na hora que você faz. Não, demora, irmãos. É igual a gente falar da vinda, da volta do Senhor. Cai naquele lugar de, está demorando, vai demorar ainda. E a gente nunca sabe quando é que vem. E muitas vezes, por isso, a gente nunca endireita nada. Então, irmãos, cuidado. Vamos prestar atenção como é que a gente tem vivido. Vamos prestar atenção como é que a gente tem se portado e tem valorizado aquilo que é eterno e superior. Então vamos também, aquele que está mais fortinho, vamos se animar como a gente leu. Mira aquele que está com a fé um pouquinho xoxa, se aproxima. Vamos se animar, vamos se jogar lá para cima, em fé, em amor, na prática das boas obras. E agora a boa notícia, né? Pode ficar de pé. Capítulo 4 de Hebreus, a partir do versículo 11, fala assim para a gente: portanto, vamos se esforçar, esforcemo-nos, vamos se esforçar para entrar naquele descanso. Aqui é uma alegoria, tá? Que está fazendo ao céu, ou ao dia que a gente vai descansar eternamente. Vamos se esforçar para entrar naquele descanso, para que ninguém caia, segundo o exemplo de desobediência do povo do Egito. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 cortes, a palavra de Deus ela penetra até o ponto de dividir a nossa alma e nosso espírito, até o ponto de dividir juntas e medulas, e ela é apta para julgar o que a gente tem vivido, julgar o que a gente tem pensado, julgar aquilo que a gente tem intentado no coração. E não tem criatura que não seja manifesta na presença da palavra. Pelo contrário, tudo
está descoberto na presença da palavra, tudo está exposto na presença da palavra, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha isso, irmãos. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, vamos conservar firme a nossa confissão, conservar firme aquilo que a gente tem vivido, porque a gente não tem sumo sacerdote que não se compadeça. Não, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo que a gente é tentado, com uma diferença: sem pecado nenhum. Então, por causa disso, portanto, vamos se aproximar desse trono de graça, vamos se aproximar do trono da graça com confiança, para então lá nós recebermos misericórdia, para então lá nós encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Até aqui, irmãos, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe daquilo que você não consegue, que você não pode, Ele sabe daquilo que você é tentado, daquilo que você vem sido tentado. Ele foi provado e tentado em muitas coisas, com uma diferença: sem pecado nenhum. Por isso o conselho dele é: se aproxima do trono da graça, se aproxima com confiança, se aproxima porque você não tem um mediador entre você e Deus, qualquer coisa. Não, é o único Filho de Deus, é o santo, é o escolhido, é o puro, é o cordeiro sem mancha. Então se aproxima com confiança, se aproxima no nome dele. Por quê? Porque nesse trono, irmãos, nesse trono você encontra misericórdia, nesse trono você encontra graça como ajuda oportuna. E não é só para fazer o efeito não da pregação, mas entenda, graça como ajuda oportuna é a graça que te ajuda, é a graça que te ajuda no tempo certo, é a graça que vai te ajudar a você chegar no porto desejado, é a graça que vai te tirar desse naufrágio. Você está naufragando no meio do oceano, você não sabe mais para onde você está indo, você não está mais vendo a terra. Por isso que diante do trono você encontra graça como ajuda, que te levará para o porto desejado, que te tirará desse naufrágio e te levará para a terra firme, para a firmeza, para as verdades das quais você nem era para ter saído. A gente vai cantar essa música. Quem quiser, irmãos, alguma oração, pode vir aqui na frente e a gente ora, tá bom? Graças a Deus.